A paz do Senhor Jesus Cristo. Tudo bom, meus irmãos? Estou passando nessa segunda-feira para deixar uma palavra de Deus para a minha e a sua vida. E que nesse dia de hoje, Deus, pela sua infinita graça, bondade e misericórdia, possa falar conosco através da sua palavra. A palavra que eu quero estar deixando para a minha e a sua vida se encontra lá no Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 12, que nos diz o seguinte: aconteceu que quando estava em uma daquela cidade, eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, prostrou-se sobre o rosto e rogou-lhe, dizendo: Senhor, se queres bem, podes limpar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu dele. E ordenou-lhe que a ninguém o dissesse, mas disse-lhe: vai e mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para que lhe sirva de testemunho. Porém a sua fama se propagava ainda mais e ajuntava-se muita gente para ouvir e para ser por ele curada das suas enfermidades. Porém ele se retirava para os desertos e ali orava. Meus irmãos, nós vemos através desse texto um homem cheio de lepra que, quando tem um encontro com o Senhor Jesus Cristo, humildemente, ele diz ao Senhor Jesus Cristo que se o Senhor Jesus Cristo quiser limpar ele da sua lepra, ele quer ser limpo, né? A lepra na Bíblia, ela é muitas vezes usada para representar o pecado, né? Porque a lepra, hoje em dia, nos tempos atuais, ela é conhecida como uma enfermidade chamada hanseníase, né? Eu, sinceramente, não tenho muito conhecimento sobre a lepra em si, mas eu sei que a lepra é uma enfermidade que deforma a pele, que traz chagas, que traz hematomas, né? Acredito eu, pelo pouco conhecimento que eu tenho, que a lepra seja uma inflamação, uma infecção na pele, mas, sinceramente, eu não sei. Eu só sei que a lepra, ela descaracteriza, né? Através dos hematomas, através das chagas que são geradas através dessa enfermidade, a pessoa, num estágio mais avançado, numa maior complicação, através dessa enfermidade, a pessoa, ela, né, perde ali a sua imagem fica comprometida. O pecado, ele vai, pouco a pouco, tirando os valores, o caráter, a identidade que um dia Deus nos deu, né? A Bíblia diz: não matarás, não adulterarás, né? E nós sabemos que o pecado gradativamente, de pouquinho em pouquinho, vai tirando todos esses valores, todos esses ensinamentos que um dia nos foi dado, né? Então, por isso que o pecado na Bíblia, ele é representado pela lepra. E esse homem, quando chega ao Senhor Jesus Cristo, diz que se o Senhor quer limpar ele, ele quer ser limpo, né? Então o Senhor Jesus Cristo estende a mão e cura esse homem da sua lepra. O Senhor Jesus Cristo ordena a ele que ele vá até o sacerdote e mostre-se, né? Naquele tempo, quando aconteceu isso aqui, a pessoa que era detectada com lepra, ela era afastada, né, da sociedade, do convívio religioso. E tudo isso porque a lepra é uma enfermidade contagiosa, então a pessoa era afastada, né, do convívio social e do culto religioso, para que essa pessoa pudesse ter convívio com as outras pessoas e voltar, né, aos seus ritos religiosos, a prestar culto a Deus, a adorar a Deus em um templo, em uma sinagoga. Essa pessoa precisava ir até o sacerdote daquela época, um padre, né, enfim, o sacerdote responsável pelos os ritos religiosos, né? E essa pessoa que havia sido curada da sua lepra precisava ir até esse sacerdote, mostrar a ele, né, e o sacerdote serviria como testemunha que essa pessoa havia sido curada e que estava limpa da sua lepra e que estava totalmente apta, né, a voltar ao convívio social e prestar cultos a Deus, né, frequentar templos e sinagogas. E em recompensa da sua cura, da sua purificação da sua lepra, a pessoa que havia sido curada, havia sido purificada da sua lepra, deveria oferecer 2 pássaros limpos e vivos, né, madeira de cedro, escarlate e isopo, né? Tudo isso aponta para o sacrifício do Senhor Jesus Cristo que ele fez naquela cruz pelos nossos pecados. O número 2 fala da comunhão do Senhor Jesus Cristo para com o Deus Pai. A madeira de cedro é uma das 3 madeiras que foi contida na cruz do Senhor Jesus Cristo. Era cedro,
cipestre e pinheiro, né? Escarlate é um tecido vermelho, cor de sangue, fala do sangue do pecado que o Senhor Jesus Cristo levou sobre si. E isopo era uma erva usada pelos judeus para limpeza, para purificação, né? E fala exatamente sobre o sacrifício do Senhor Jesus Cristo naquela cruz, que nos limpou, que nos purificou dos nossos pecados. Amém, meus irmãos? Eu quero dizer para você nesse dia de hoje, que se você estiver como esse homem aqui, cheio de lepra, cheio de pecado, se você chegar com humildade, como esse homem chegou, né, dizendo ao Senhor Jesus Cristo que se o Senhor Jesus Cristo quisesse limpar, purificar ele da lepra dele, ele queria ser limpo, ele queria ser purificado. Se você chegar hoje e disser, Senhor, se o Senhor quiser me curar, me libertar, me limpar da minha lepra, do meu pecado, da minha imundícia, da minha podridão, eu quero ser limpo, né? E o Senhor Jesus Cristo vai tocar. Não importa se é vício, não importa se é pensamento, não importa se é o que for, né? Para Deus, para o Senhor Jesus Cristo, para o Espírito Santo, não existe impossível, né? Eu quero dizer para você que se nesse dia de hoje, pelo sangue de Jesus Cristo, pelo poder, pela autoridade espiritual, pela presença de Deus que me toma aqui agora, não importa se você é viciado em droga, não importa se você é viciado em álcool, não importa, né? Se você, nesse dia de hoje, aí na sua casa, se prostrar nos pés do Senhor Jesus Cristo, o sangue, o poder, a autoridade do Senhor Jesus Cristo é muito mais do que suficiente para curar, para libertar você de qualquer pecado, né? Da lepra, que tem tirado os valores, que tem tirado a identidade que um dia Deus lhe deu, mas através do diabo, através dos pecados, né, você tem tido a sua identidade, o seu caráter, a sua mentalidade deformada. Amém, meus irmãos? Que nesse dia de hoje, eu e você possamos fazer como esse homem, né, porque pecadores todos nós somos, mas nós precisamos ter a conduta, o caráter, a humildade que esse homem teve de chegar no Senhor Jesus Cristo e dizer, Senhor, se o Senhor quiser me limpar, eu quero ser limpo, né? Muitos de nós estão leprosos, estão vivendo uma vida de pecado, mas não tem a atitude que esse homem teve, de dizer, olha, Senhor, se o Senhor quiser me limpar, se o Senhor quiser me purificar da minha lepra, do meu pecado, eu quero ser limpo. E se nesse dia de hoje, você chegar no Senhor Jesus Cristo e disser a Ele que se Ele quiser limpar você, você quer, então Ele vai limpar os seus pecados, Ele vai batizar você com o Santíssimo Espírito Santo, né? E você será uma nova criatura. Amém, meus irmãos? A paz e a graça do Senhor Jesus Cristo e que Ele seja convosco nesse dia de hoje. Amém?